Eu creio que muitas pessoas já se perguntaram do porquê que Deus se esconde. Moisés decidiu fazer um pedido a Deus certa vez para que Deus se mostrasse a ele. E então Deus respondeu que faria passar diante de Moisés toda a bondade dele, ele iria revelar o nome dele a Moisés, ele teria misericórdia de quem ele quisesse ter misericórdia, ele teria compaixão de quem ele quisesse ter, mas esse fato de mostrar o rosto a Moisés, ele não iria mostrar. Ele negou esse pedido de Moisés. Porém, ele disse assim, que iria colocar Moisés na fenda de uma rocha, e então cobriria Moisés com uma de suas mãos. E quando ele tivesse terminado de passar diante da fenda daquela rocha, então ele retiraria a mão, e então Moisés poderia vê-lo somente pelas costas. E então, assim foi feito. E Deus explicou que nenhum homem poderia ver a face dele e continuar vivo. Porque, veja bem, os olhos de Deus, segundo a Bíblia, são como chamas de fogo. São olhos reluzentes, olhos cheios de verdade, de justiça e de santidade. Então não é lícito ao homem, por melhor que ele seja, lançar o seu olhar diante de um Deus tão justo. A palavra ainda diz que mesmo que a gente tenha muitos feitos de justiça, diante da justiça de Deus, eles não passam de um trapo de imundícia. E então, se nós, nessa condição corruptível, nessa condição pecadora enquanto seres humanos, nós não podemos aguentar a glória, o tamanho do poder que Deus tem. Se nós olhássemos para a face de Deus, nós imediatamente seríamos fulminados. Tamanho é a glória e o poder de Deus. E então, Deus, ele se revela para nós se escondendo, colocando a mão, igual foi na fenda da rocha. Ele se esconde através daquele menino que nasceu de Maria, aquele jovem nazareno chamado Jesus. Assim, ele se revelou a nós. E existe uma frase também que diz assim: os homens usam máscaras para se esconder, enquanto Deus usa máscaras para se revelar. Tem que ter um filtro para que Deus se manifeste, para que Ele se revele. Senão nós não aguentamos o peso da glória dele. E abrindo um parênteses aqui, existe um efeito causado na mente dos astronautas chamado efeito overview. É que quando eles vão para o espaço e lá da estação, eles olham para a Terra e enxergam aquele imenso globo terrestre todo azul, eles se sentem tão pequenos lá do espaço, daquela escuridão, olhar para a Terra, e lá eles veem, lá naquele globo está todas as pessoas que eu conheço no mundo. Naquele globo estão enterradas todas as gerações que já passaram por essa terra. Como assim essa esfera gigante flutuando num vazio, num breu sem fim? Aí eles começam a entrar em crise. Eles começam a questionar a ciência e eles começam a pensar: deve existir um Criador para tudo isso? Como que pode a Terra ser tão perfeita e essa soma de condições favoráveis para que a vida cresça e se estabeleça ali há tantos milhares de anos? Então quando eles voltam para a Terra, eles precisam de psicólogos
por causa dessas questões que eles levantam olhando a terra de longe. Agora, se o homem entra em parafuso, se ele entra em crise porque ele viu a terra, imagina se ele tivesse visto o Criador do céu e da terra. Então é por isso que Deus se esconde. Nós não aguentamos o peso da glória de Deus. Então Ele nos protege também se escondendo. E a palavra diz que Jesus voltará. E quando Ele voltar, Ele vai voltar envolto de grande glória. A glória igual a do Pai, igual à glória de Deus. E nessa hora, todo mundo verá. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Ninguém conseguirá ficar de pé diante da glória do Filho de Deus. Isso é algo para nós pensarmos e para nós guardarmos no nosso coração. Porque Deus tem que ser tratado com muita reverência. Muitas pessoas, quando tentam descrever Deus, eles dizem: Deus é uma energia, Deus é a natureza, Deus é o sorriso da criança, Deus é o canto dos pássaros, Deus é as flores. E a gente erra em falar isso, porque essas coisas não são Deus, são a criação dele. Deus é algo muito mais magnífico, muito mais extraordinário. E Ele deve sim ser cultuado, respeitado e adorado. Eu espero ter enchido seu coração de fé. Que Deus te abençoe e até logo.